Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 12 de março, está no ar. Começamos esta edição falando que a Organização Mundial de Saúde passou a classificar o Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, como uma pandemia. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. E no Brasil subiu para 69 o número de infectados pelo vírus. E a preocupação com o risco de contrair a doença tem feito muitos brasileiros cancelarem viagens ao exterior. Gabriele sempre teve o sonho de conhecer a Europa. No final do ano passado, ela e o noivo compraram os pacotes para viajar para o continente. Um dos destinos era a Itália, país que vem apresentando inúmeros casos do coronavírus. Grávida de 4 meses, a recomendação médica foi de que ela cancelasse a viagem. Eu recebi uma ligação da minha médica, porque eu estou gestante de 4 meses. Recebi essa ligação dela me proibindo de realizar essa viagem, que seria ontem, dia 11 de março, e que eu procurasse ela para ela fazer um laudo para que eu me encaminhasse para a agência de viagem e dar entrada no processo para cancelamento da viagem. Seguindo a orientação médica, ela não fez a viagem e agora busca a devolução do dinheiro junto à agência, que vem dificultando o acerto. Eu pretendo me encaminhar ao PROCON, porque eu já fui na agência umas 4 vezes, ligações foram inúmeras. Estou percebendo essa resistência, então eu pretendo sim me encaminhar para o PROCON. Segundo o diretor do PROCON Natal, diante do risco da doença, o contrato deve ser revisto. E o consumidor tem todo o direito de ser ressarcido. O que estamos vendo na imprensa, jogos cancelados, temporadas inteiras suspensas, como no caso da NBA nos Estados Unidos, países fechando fronteiras, como no caso da Itália, que fechou as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai. Então, é de bom alvitre, é um bom senso, é razoável que essa pessoa cancele a viagem para esses países. Para quem comprou pacotes de viagem para uma área infectada pelo coronavírus, a orientação é remarcar para uma nova data, trocar a viagem para um outro destino ou cancelar a compra. A prioridade sempre vai ser a segurança do nosso cliente e do nosso passageiro, porque isso está em primeiro lugar. Mas procure uma pessoa que possa lhe orientar, que seria a agência de viagens, e ela vai ver a melhor alternativa para você. Segundo ela, não são todos os países infectados com Covid-19. Por isso, é preciso mais calma por parte da população. Cautela. Ninguém... a viagem é para o segundo semestre, a gente já vai querer cancelar. Eu acho que espera um pouquinho. Vamos ver como a coisa vai evoluir, que espero que a coisa vá melhorando. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a vinda ao Rio Grande do Norte. O presidente da República viria nesta quinta-feira a Mossoró participar de um evento do governo federal em que anunciaria medidas para as áreas de segurança e agricultura. O evento foi adiado e ainda não há uma nova data para acontecer. Começa nesta quinta-feira o prazo para pagamento do IPVA 2020. Thaís Baracho. O primeiro vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, referente a 2020, está programado para os automóveis com finais de placas 1 e 2, já que as datas de vencimento variam de acordo com o final da placa do veículo. Com o fim do envio do carnê, a Secretaria Estadual de Tributação lembra que o boleto deverá ser gerado pela internet no site do Detran, o www.detran.rn.gov.br. Para os participantes da campanha Nota Potiguar que destinaram para o IPVA os descontos do ano passado, é possível conseguir descontos de até 10%. O tributo pode ser pago em até 5 cotas, ou em cota única, que dá direito a um desconto de 5% no valor do imposto. Em todo o Rio Grande do Norte, cerca de 600 mil veículos estão aptos a pagar o IPVA, o que deve gerar em torno de 398 milhões de reais em arrecadação para o Estado. O calendário completo de pagamento está disponível no site da tributação, o www.7.rn.gov.br. Thaís Baracho, de volta ao estúdio.
Fortes chuvas voltaram a cair sobre a capital potiguar. De acordo com a previsão do Climatempo, as chuvas desta quinta-feira devem atingir os 20 milímetros durante o dia. Segundo o site especializado em meteorologia, a capital terá um dia de sol entre nuvens e chuva durante o dia e à noite com as precipitações. A temperatura na capital deve ficar mais amena e variar entre mínima de 24 graus e máxima de 29 graus. E a Central do Cidadão do bairro do Alecrim está desativada. Os serviços que eram prestados na unidade estão interrompidos desde o último dia 2 de março. As fortes chuvas que caíram em Natal nos últimos tempos provocaram uma pane elétrica no prédio, obrigando a paralisação dos serviços. Quem procura essa central se depara com cartazes direcionando os usuários para as unidades da Zona Norte e do Via Direta. Os serviços não foram interrompidos, porque eles foram redirecionados, por se tratar de um território municipal que tem outras centrais, na Zona Norte, no Shopping Estação, e na Zona Sul, no Shopping Via Direta. Então, por isso que os serviços foram redirecionados, os próprios servidores foram recolocados nas novas unidades. E, em alguns casos, a própria CAERN está atendendo alguma reclamação de conta de água, enfim. Então, nós conseguimos cobrir a plenitude dos serviços nas suas, ou em alguma outra instalação, ou na sua repartição de origem. Pela quinta vez, Marcos Galvão procurou a Central do Alecrim e a única informação que obteve das vezes anteriores é que não estava havendo atendimento. É um descaso para o cidadão, não é? Que já não tem muita opção de usar esses serviços, que é de extrema importância para a população. Aqui na Central do Cidadão da Zona Norte, o tempo de espera por atendimento mais que dobrou. Antes, o usuário levava em torno de 2 horas para ser atendido. Agora, esse tempo ultrapassa as 5 horas. Eu saí programado para fazer outras coisas além disso aqui, e essas coisas terão que ser canceladas e reagendadas para outro dia, porque já são 5 horas que eu estou aqui dentro, né? Eu perdi o dia todinho aqui, eu tinha os meus compromissos, só saio daqui depois que fechar. Com o fechamento da Central do Alecrim, a unidade do Via Direta também foi sobrecarregada. A gente tem notado tanto no Cine quanto no ITEP, essa demanda foi bem expressiva. Mesmo com um aumento de 40% na demanda, os serviços aqui na Central do Cidadão do Via Direta é considerado pelos usuários como satisfatório. Um atendimento tranquilo, razoável, resolveu no tempo certo que a gente esperava, até mesmo porque após o serviço tenho aula na faculdade, então está dando para resolver, acabando o procedimento e já vou para a faculdade. Então, na minha opinião, o serviço está sendo bom. Das 27 centrais do cidadão que funcionam hoje no estado, 2 estão passando por reformas, a de Ceramirim e a do Alecrim. O secretário também falou da nova unidade que será instalada na zona oeste da cidade e da ampliação dos serviços já oferecidos. A ideia é que, pelo menos num dos municípios das 27 unidades, todos os territórios, os 10 territórios da cidadania, que foi a base territorial que nós utilizamos geograficamente para fazer a elaboração do plano plurianual, então, pelo menos uma central naquele município polo, nós teremos a oferta de mais serviços. Seguramente, isso vai permitir, chamado polo gerador de viagem. Você vai evitar a viagem para uma coisa que você poderia resolver em Pau dos Ferros, ou em João Câmara, ou em Macau, ou em Santa Cruz, e você resolver lá mesmo. Então, esse redesenho, ele tem ações de curto prazo, mas tem ações de médio prazo, que não tem jeito, você tem que capacitar pessoas, dotar as instalações, então é um processo que está em curso, está em andamento, no sentido de oferecer os serviços que já são prestados, né? Reforçá-los, melhorá-los e ampliá-los e também trazer esses novos serviços. E olha, os funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, o IPERN, suspenderam a greve nesta quarta-feira. A decisão foi tomada em assembleia coordenada pelo SINAI, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN, após o governo apresentar proposta com vistas a implementar o auxílio alimentação, que é uma das principais reivindicações dos servidores. Mas a reforma da Previdência do RN segue sendo pauta da categoria. O projeto encaminhado à Assembleia prevê redução de salários a partir de novas alíquotas e aposentadoria mais tardia. Neste item, não houve avanço.
E vamos às notícias do nosso Legislativo. A Frente Parlamentar em Defesa do Servidor e do Serviço Público da Câmara Municipal de Natal realizou um debate sobre assédio moral no ambiente de trabalho no setor público. O primeiro encontro neste ano da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor e do Servidor Público da Câmara Municipal de Natal contou com o apoio de sindicatos ligados aos trabalhadores da administração pública para abordar o assédio moral também no serviço público. Infelizmente, o assédio é bastante praticado no município de Natal, né? Nós temos condutas de gestores a nível de secretaria diferenciada. Mas nós temos em determinadas secretarias, o assédio bastante marcante. Durante a reunião foi discutida a frequência de casos e situações de assédio moral contra servidores públicos no ambiente de trabalho, o que tem causado prejuízo ao serviço prestado à população e também à saúde do servidor. O problema do assédio moral é porque se a pessoa for à justiça, ela precisa de testemunha e os outros não vão testemunhar. Porque quem vai testemunhar no setor privado vai perder o emprego e quem é do setor público pode se prejudicar. Então, é muito grave, não basta a lei. Também foi destacado que os sindicatos ligados aos trabalhadores da administração pública municipal criaram no mês passado um comitê para tratar dos casos desse tipo de violência, o que reforça o posicionamento da vereadora Divaneide Basílio, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor, que defende a necessidade e urgência de debates contínuos sobre o assunto. É uma questão muito forte também no meio público e a gente tem que combater todos os dias e principalmente no mês de março, porque a maioria dos casos de assédio realmente são contra as mulheres e é por isso que a gente não poderia deixar de fazer esse debate aqui na nossa Frente Parlamentar em Defesa do Servidor e do Serviço Público e sabendo que as servidoras são vítimas muito frequentemente de assédio moral no espaço de trabalho. Chegou a hora do giro de notícias. G1RN. Após cancelamento da visita do presidente Bolsonaro a Mossoró, evento com ministros é adiado. No minuto, por causa do coronavírus, Bolsonaro cancela compromisso. Tribuna do Norte. Jair Bolsonaro cancela agenda no Rio Grande do Norte devido ao coronavírus. Agora RN. Pandemia de coronavírus faz Bolsonaro cancelar visita ao RN, confirma ministro. Grande ponto. Bolsonaro é monitorado após secretário apresentar sintomas de coronavírus. E o Notícias da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.